Olá, hoje o projeto Triple M traz a segunda aula da atualização em neuroanatomia funcional com a professora Dayana Perse. A aula será sobre a introdução ao sistema nervoso. Acompanhe conosco. Olá pessoal, bem-vindos ao curso de atualização de neuroanatomia funcional, promovido pelo Laboratório Gross e transmitido aqui no canal Triple M. Eu sou a professora Dayana Perse e hoje vai ser a nossa segunda aula, Introdução ao Sistema Nervoso. Vamos lá? Os objetivos da nossa aula, então, é identificar as funções do sistema nervoso, identificar as principais estruturas do sistema nervoso central e periférico e compreender as diferenças entre o sistema nervoso somático e autônomo. Bom, então, as funções do sistema nervoso, basicamente, tem três funções do sistema nervoso. Sensitiva, que é a recepção dos estímulos sensitivos, a função integradora, então quando o sistema nervoso recebe esses estímulos, ele armazena uma parte desses estímulos e tem uma tomada de decisão. E aí essa tomada de decisão seria a resposta, que é a terceira função, que é a função motora. Bom, então, mediante esse estímulo, né, que aqui na figura está o indivíduo espetando o dedo no espinho do cacto, esse estímulo vai enviar um impulso nervoso para o sistema nervoso que vai gerar uma resposta, que vai estar logo abaixo, né, que é a retirada da mão, né, desse espinho. Além desse fluxo de informação, estímulo, sistema nervoso e resposta, os indivíduos têm também aprendizagem e memória. Então, se eu recebo esse estímulo de ao colocar o dedo num espinho, eu me espetar e retirar a mão, eu vou aprender que aquele cacto tem um espinho e vou memorizar isso e não vou fazer novamente. Então, essa relação de aprendizagem e memória, ela também vai estar aqui inserida, né, nessa resposta do sistema nervoso. Ainda nesse contexto, né, de aprendizagem, memória, alguns pesquisadores vêm tentando explicar como que acontece essa aprendizagem e subsequentemente essa memória. Então, alguns pesquisadores, né, em 2018, publicaram um trabalho, esses pesquisadores são da Universidade de Califórnia, eles publicaram um trabalho muito interessante, onde eles pegaram moluscos marinhos, que está aqui na figura ao lado esquerdo, né, aqui em vermelhinho, e eles treinaram, eles estimularam esse molusco marinho a um choque. E aí, ao receber esse choque, eles tinham uma resposta. E aí, o que eles viram? Que essa aprendizagem acontecia, tinha essa memória, então eles já identificavam que alguma estrutura dava esse choque, mas o que teve de mais interessante nesse trabalho, que foi pioneiro, né, nessa área de aprendizagem e memória, foi que eles transferiram o RNA desse molusco marinho que aprendeu que aquela estrutura dava choque, e eles transferiram essa molécula de RNA, uma molécula de RNA específica, para o molusco que não tinha aprendido, que não tinha se submetido a esse estímulo. E esse molusco, então, que recebeu esse RNA, ele aprendia que aquela estrutura dava choque. Então, esse achado, ele foi pioneiro no ramo, né, de estudos de aprendizagem e memória e demonstra que até sistemas nervosos rudimentares, como é o caso do sistema nervoso dos moluscos marinhos, tem essa capacidade de aprender e de memorizar. Um outro trabalho, que eu também coloquei aqui agora, né, no lado direito, que foi publicado esse ano, demonstrou o seguinte: eles viram que alguns vermes, eles aprendiam, quando eram submetidos, né, a um local onde tinha bactérias patogênicas, eles aprendiam a evitar esse local, né, de bactérias patogênicas. Só aí já é um achado super interessante, mas o que faz esse trabalho ser muito, muito interessante, muito legal no ponto de vista de aprendizagem e memória, foi que eles viram que essa aprendizagem, ela era passada de geração para geração. Então, os vermes, os filhotes desse verme que aprendeu a evitar esse ambiente que tinham bactérias patogênicas, eles, sem saber, eles já aprendiam que tinham que evitar esse ambiente e já
evitável. Então isso tudo é muito interessante, dado que esses organismos, como eu falei, têm sistema nervoso rudimentar e mesmo assim têm essa capacidade de aprendizagem e memória. Então, claro que os achados são sempre com modelos experimentais, como esses que eu apresentei agora, mas isso já dá para dar um sinal, uma sugestão do que pode estar acontecendo no sistema nervoso humano. Então, anatomicamente, o sistema nervoso ele é dividido em central e periférico. O sistema nervoso central ele é dividido em encéfalo e medula espinal, que antigamente se chamava medula espinhal, nos livros mais atuais, a medula espinal. O sistema nervoso periférico ele é dividido em nervos cranianos, nervos espinais e gânglios nervosos e terminações sensitivas. Os nervos cranianos são nervos que emergem do encéfalo. Os nervos espinais vão ser nervos que emergem da medula espinal. E os gânglios nervosos e terminações sensitivas são agrupamentos de corpos de neurônios, né, que ficam ali no sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso central, ele é dividido em encéfalo e medula espinal. Ele parte do centro do nosso corpo. Então, é o local onde ocorre a correlação e a integração das informações nervosas. O encéfalo, ele é dividido em 3 estruturas. Então, nós temos o cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo. O cérebro vai ser subdividido em estruturas embrionárias chamadas de telencéfalo e diencéfalo. Essas estruturas, elas foram originadas da vesícula primitiva chamada de prosencéfalo. Já o tronco encefálico vão ser 3 estruturas diferentes: mesencéfalo, bulbo e ponte. O bulbo e a ponte, elas vieram do rombencéfalo, que também é uma estrutura embrionária. E o rombencéfalo, quando ele estava se desenvolvendo, né, lá na embriogênese do sistema nervoso, ele vai se diferenciar em mielencéfalo e metencéfalo. O mielencéfalo vai originar o bulbo e o metencéfalo vai originar a ponte e o cerebelo. Então, essas estruturas embrionárias, elas vão estar presentes. Se vocês querem saber um pouco mais, né, se aprofundar um pouco mais, elas estão lá na primeira aula, que é a aula de embriologia do sistema nervoso, tá? Então, aqui a gente tem o encéfalo com essas 3 estruturas. Então, é errado a gente dizer que é só o cérebro. Não é só o cérebro que faz parte que está dentro da calota craniana, mas sim essas 3 estruturas: cérebro, tronco encefálico e cerebelo. Isso tudo faz parte do encéfalo. E o sistema nervoso central também está englobando aí a medula espinal. Então, aqui nessa figura, a gente está conseguindo observar que o cérebro ele tem 2 hemisférios, o hemisfério esquerdo, ao lado esquerdo, e o hemisfério direito, que vai estar dividido por uma fissura longitudinal. Essa fissura longitudinal, ela não vai até o fim do encéfalo, ela vai até uma estrutura que está localizada mais ou menos na porção mediana, que aqui não está representada na figura, mas que é chamada de corpo caloso. Então, é essa fissura longitudinal que distingue, né, o hemisfério cerebral esquerdo do hemisfério cerebral direito. Além desses 2 hemisférios, o encéfalo ele também tem alguns lobos, que antigamente se falavam que tinham 4 lobos e hoje já descobriram que tem 5 lobos. Então, quando a gente vê essa visão superior aqui do encéfalo, a gente vê o lobo frontal, na parte mais da frente, aqui superior da figura, o lobo parietal, o lobo occipital, na parte mais inferior da figura. Nessa visão aqui inferior do encéfalo, a gente vê ainda a fissura longitudinal e a gente está vendo também o lobo temporal, que é o lobo que a gente não estava vendo na visão superior. Então, 4 lobos. O 5º lobo é a chamada de ínsula e ela está mais internamente do encéfalo, que a gente não consegue visualizar, né, com o encéfalo íntegro como está nessa figura, tá? Então, esses 5 lobos é que formam, então, um encéfalo. Tanto o encéfalo quanto a medula espinal, elas são recobertas por meninges. Essas meninges vão ter 3 camadas, né? A dura mater, que é a camada mais externa, a aracnoide mater e a pia mater.
O espaço localizado entre a aracnoide mater e a pia mater é onde está presente ali o líquido cérebroespinal. Então, nesse espaço, você tem ali presença, né, de líquido que vai estar ali recobrindo essas meninges. Além delas estarem no encéfalo, elas também estão na medula espinal. Então, a medula espinal que parte, né, do centro do corpo, dentro das vértebras. Então, a medula espinal ela está protegida por essa estrutura óssea chamada vértebras. Tem também essas meninges, que tem essas 3 camadas que eu falei: dura mater, pia mater e aracnoide mater. Além disso, né, tanto o encéfalo quanto a medula espinal, ela tem uma substância que é dividida em substância branca e substância cinzenta. A substância branca é a substância mais clara aqui, que vai estar tanto na figura do cérebro real, né, e também aqui ao lado esquerdo a figura da medula espinal real. E a substância cinzenta é essa parte um pouco mais escura. A substância branca ela é composta por axônios mielinizados e a substância cinzenta, então, por corpos celulares neuronais, dendritos, axônios amielínicos, terminais axônios e a neuróglia. O sistema nervoso central ele se conecta a receptores sensitivos, receptores motores e glândulas que estão na periferia do corpo. E essa conexão, essa integração, ela se dá através do sistema nervoso periférico. Então, quando um sinal, um estímulo nervoso, ele parte da periferia do corpo, como aqui na figura, né, nessa figura que eu repeti aí, onde o indivíduo está espetando aqui no cacto, parte da periferia do corpo para o sistema nervoso central, esse estímulo ele é conduzido pelos neurônios sensitivos ou aferentes. Quando o impulso nervoso ele parte do sistema nervoso central em direção à periferia, que é a parte abaixo da figura, na parte mais inferior, quem comanda, quem conduz esses impulsos nervosos são os neurônios motores ou eferentes. E existem também os neurônios que interligam esses dois neurônios, tanto os neurônios sensitivos quanto os neurônios motores, que são chamados de neurônios de associação ou interneurônios, que está aqui na figura em verdinho, né, a seta mostrando esses neurônios de associação. Então, como eu falei, né, o sistema nervoso central ele vai se conectar com esses estímulos sensoriais, com esses receptores motores, com esses receptores sensitivos, através da conexão, da integração com o sistema nervoso periférico. Então, organizacionalmente, a gente tem o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico tendo suas 2 subdivisões. Então, o sistema nervoso periférico ele se subdivide em sistema nervoso periférico somático e sistema nervoso periférico autônomo. O somático ele é responsável pelas reações voluntárias, aquelas reações onde você tem controle dessa reação. Então, quando tem um impulso nervoso, como aquele exemplo que eu dei aqui para vocês, onde o indivíduo vai lá e coloca o dedo no cacto, voluntariamente você pode tirar aquele dedo mais rápido, pode continuar até onde você consegue, então é uma reação voluntária. Então esses neurônios motores, esses neurônios sensitivos, eles conduzem um impulso nervoso para a musculatura esquelética e isso tudo é integrado, né, interconectado pelo sistema nervoso periférico somático. Já o sistema nervoso periférico autônomo já está envolvido com as reações involuntárias, aquela que você não consegue controlar. Então, esses neurônios, ao conduzir esses impulsos nervosos, eles vão estar conduzindo para a musculatura lisa, para as glândulas, para o músculo cardíaco, órgãos e estruturas que você não consegue controlar, que você não tem controle dessas reações, por isso reações involuntárias. Além disso, né, além dessa divisão do sistema nervoso periférico em somático e autônomo, o sistema nervoso periférico autônomo, ele subdivide em simpático e parasimpático. O sistema nervoso simpático, eles têm como se tivessem ações opostas, contraditórias. Então, o sistema nervoso periférico autônomo simpático está mais envolvido com situações de estresse, de fuga. Enquanto que o sistema nervoso periférico parasimpático está mais em situações de calmaria, de tranquilidade. Então, quando você tem
aumento na frequência de batimento cardíaco, dilatação da pupila, situações onde involuntárias que é uma resposta a estresse, a fuga, a tensão, quem está mais envolvido com isso é o sistema nervoso periférico simpático. Ao passo que, quando está numa situação mais de relaxamento, de tranquilidade, como por exemplo a resposta das funções digestivas, em situações mais de tranquilidade, é o seu sistema nervoso periférico parasimpático que está mais atuante. Bom, aqui estão as referências dessa aula, né? Tanto os artigos que eu coloquei lá no início da aula, quanto os livros utilizados. Espero vocês na aula 3, onde a gente vai falar sobre a divisão do sistema nervoso e vamos aprofundar um pouco mais, né, no sistema nervoso central e periférico. E espero que vocês tenham entendido e até lá!